Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 30 de junho. O Ibovespa apresentou alta de 1,03%, começou até o pregão olhando para o gráfico de 60 minutos caindo, fazendo uma correção ali pelo G60, mas logo já gerou a formação de fundo e terminou o dia aí próximo da máxima do dia e muito próximo de romper esses dois topos aqui, um na faixa dos 51.672 pontos e outro na casa dos 51.811 pontos. Nesse momento então, temos o Ibovespa, se a gente traçar aqui uma linha de tendência de alta e uma região de resistência proporcionada por dois topos, o que a gente pode ter aqui um rompimento até em termos de oscilação, mas ainda com a possibilidade de se configurar aqui algo semelhante a um triângulo de alta, um triângulo ascendente, vamos ver como é que vai se comportar aí no início do mês. Ibov que após 3 pregões fortes de alta, fica um pouco mais esticado para cima no curtíssimo prazo, trazendo a chance de correção aqui, de ter alguma movimentação para baixo, aí, uma correção desses 3 pregões. No mês, o Ibov terminou bem, terminou aqui com alta de 6,3%, isto após no mês passado ter caído aí 10,09%, segue aqui dentro de uma movimentação forte para cima, se a gente olhar aqui foram 3 meses fortes para cima, e agora está tendo aqui essa correção. Essa correção ainda pode se estender um pouco mais, ou seja, ter mais um mês aqui até mesmo para baixo, e depois trazer a possibilidade de fundo ascendente aqui para o Ibovespa. Olhando agora para o mini índice, cheguei a recomendar algumas operações no pregão de hoje. Foram duas operações, vamos aqui diretamente para elas. Gráfico de 10 minutos. No gráfico de 10 minutos abriu aqui forte para baixo. E nessa subida aqui recomendei venda se perdesse a mínima desse candle. Essa venda foi executada. Veio aqui embaixo e na sequência, durante esse movimento de baixo, eu encerrei aqui na formação deste candle aqui, no decorrer da formação desse candle mais próximo aqui da mínima dessa movimentação aqui para baixo, com um ganho de 0,44% na operação, no capital total mais 0,32%. Depois disso fiquei atento para a possibilidade até de nova venda, mas essa possibilidade de topo aqui não me atendeu, não atendeu os meus critérios. Aí de repente o mercado deu essa rasgada para cima, superando ali o topo anterior e sem nenhuma correção, já estava até mais atento para a ponta compradora, mas não fez nenhum recuo aqui nesse ponto. Optei por compra que se superasse a máxima uma recomendação na superação da máxima desse candle. Essa compra foi executada e aqui logo depois da abertura desse candle e o teste, ao superar essa máxima aqui, 52.475 e ter dificuldade de se sustentar, até mesmo se deslanchar para cima dessa máxima 52.475, eu encerrei essa posição aqui, bateu em 52.480, encerrei essa posição logo na sequência, estava muito próximo da máxima aqui, onde aconteceu o encerramento da posição, com um ganho de 0,29%, capital total mais 0,23%. Vamos então aqui, após essas duas operações de encerramento aí do mês, falar aqui dos resultados do mês, o resumo das recomendações, o relatório aqui, vou exibir o relatório, esse relatório já foi compartilhado no canal DV Invest Pro, seja nesse formato aqui web, ou também no formato em PDF, vou deixar o link aí na parte de descrição do vídeo aí no YouTube, para quem quiser acessar o relatório. Então temos aqui as recomendações, primeiramente as recomendações, depois tem um resumo e a rentabilidade. Vamos então passar lá para a parte de resumo, que são um resumo dos resultados. Nós temos aqui, foram 88 recomendações, não tem nenhuma posição em aberto, a taxa de acerto foi em 63%. Nas ações, em cima das ações, o ganho de cada somatório do percentual, o saldo final do somatório das operações, aqui ganho de 21,77%, menos 4,71% das operações que deram errado, 17,27%. O saldo, esse resultado, juntando a alocação de capital em cima das operações de ações, representou um crescimento do capital total de 2,18%. Depois disso, aqui em futuros, que na realidade são as operações no mini índice, tivemos um saldo positivo nas operações de praticamente 6%, e esse saldo de 6% representou um crescimento do capital total de 4,83%. Logo, no final das contas, somando aí o resultado total do mês, o crescimento do capital total foi de 7,01% e aqui 23,26%, que é o simples somatório percentual, aí, o saldo final das operações, resultado de ações mais mini índice. Então temos aqui um resumo também em cima do mini índice. Foram 4.255 pontos quando as operações deram certo e menos 1.195 pontos quando elas deram errado. Saldo final do mês, 3.060 pontos. 32 operações positivas, 18 operações negativas,
total de 50 operações executadas em cima do mini índice, taxa de acerto de 64% só no mini índice. E aqui tem uma relação risco-ganho de 2, foi exatamente 2, pegando aqui o saldo positivo, 132,97 por 66,39 quando as operações deram errado. Em média foi isso aqui, o saldo que eu digo é em média, quando as operações deram certo, o ganho foi em torno de 133 pontos. E aqui nós temos uma tabela da rentabilidade, a rentabilidade mensal, no mês 7,01%, já comentado mais acima, no ano aí 28,72% nesse momento. E aqui nós temos a curva do capital. A curva do capital é desde quando eu comecei a fazer as recomendações, houve uma alteração importante na metodologia a partir de 2014, e nesse momento a gente já está com um bom crescimento aqui na curva do capital, chegando aqui um patamar bem alto, então seguindo aí todas as recomendações que eu passo. Vamos voltar aqui para o gráfico e falar aqui da PETR4. Petro terminou o dia apresentando aqui uma queda de 0,84%, foi lá bater naquele gap que eu tinha comentado ontem, um suporte na faixa dos R$ 9,28 até os R$ 9,20 e conseguiu aqui uma boa recuperação. Segue com a possibilidade de voltar a testar aqui um topo na faixa, em termos de resistência, na faixa dos 9,67 até 9,75. Acima disso tem uns R$10, olhando em termos de resistência para Petro. Se olhar para o semanal, a gente tem um movimento para baixo, um movimento para cima mais travado, mas segue aqui, se a gente olhar, o movimento está mais travado, essa tendência está mais travada aqui em cima da PETR4. Então, ficar atento, porque a gente pode sim ter ainda uma movimentação para baixo, um movimento para baixo aqui no gráfico semanal em cima da Petro. No mês, a alta foi 17,16%, depois de uma queda no mês passado de 21,41%. O desafio para a Petro nesse mês seria romper esse topo aqui na faixa dos R$ 10,54. Depois disso, temos para falar aqui da Vale 5. A Vale 5 terminou o dia com alta de 1,24%. Chegando aqui nesse movimento de subida, chegou até a ameaçar também uma queda, parou ali em cima do fechamento do pregão anterior por volta dos R$ 12,87, conseguiu se recuperar, 2 candles ali mais para indefinição, 2 candles mais para uma formação de doji, perda da mínima do pregão de hoje, traz a sinalização de um início de um movimento de baixa, e aí já está em tendência com a tendência mais para indefinida, e aí manteria essa tendência indefinida ainda mais se fizer aqui uma nova movimentação para baixo a Vale 5. Desafio na Vale nesse momento na faixa ali dos R$ 13,25, por volta de 13,25 até depois os R$ 13,44. No mês, alta de 15,93% após uma queda forte de 28,59%. Possibilidade também, assim como já comentei nos outros ativos, enquanto não ficar aqui travado nessa região, não gerar nenhum tipo de correção, ainda não vejo uma alternativa mais interessante para a ponta compradora de swing trade na Vale 5. Se conseguir romper essa região, a região dos R$ 13,25 até os R$ 13 pode funcionar aí como suporte no decorrer do mês de julho, segundo semestre, início do segundo semestre, para buscar operações aí de swing trade no papel na ponta compradora. Na sequência, temos aqui para comentar outros ativos, rapidamente falando aqui de CEMIG 4. CEMIG 4 foi um ativo que teve um desempenho muito bom no mês, alta de 29,31%, uma arrancada aqui basicamente de um único movimento. Se olharmos aqui para o gráfico mensal, superou ali a máxima de um candle forte de baixo, trazendo a possibilidade de gerar um movimento aí mais para cima aqui olhando para o gráfico mensal. Se olhar até para o gráfico semanal, tem uma configuração ali, para quem gosta de padrões gráficos, aqui tem uma configuração algo semelhante a um ombro, cabeça a ombro invertido, que pode ser confirmado aí após o rompimento aqui dessa região por volta dos R$ 8,00, um pouco ali abaixo dos R$ 8,00, na faixa dos R$ 7,50, até uma região de R$ 8,00 seria toda uma região mais pesada de resistência para esse ativo. O fato principal é que, se a gente monitorar direito o papel no próximo mês, traz a possibilidade, depois dessa forte arrancada, de se avaliar o movimento de baixa, a movimentação de baixa no gráfico diário em busca de fundo ascendente no decorrer do mês de julho, para ponta compradora de swing trade. Embraer, ativo que no mês foi muito mal, a queda já vem mal em vários meses, é o quarto mês consecutivo de queda, 6,74%, vem desacelerando essa movimentação para baixo. No gráfico diário teve um dia aqui de estabilidade. Ativo pode proporcionar aqui uma mudança da sua tendência de baixa, que está em baixa, seja no gráfico diário, no gráfico semanal, no gráfico mensal, apontando mais para baixo.
neste momento, mas traz a chance de começar a reverter essa tendência, pelo menos a de curto prazo gráfico diário, se conseguir gerar um fundo aqui nessa região de suporte. Aí seria uma possibilidade de se buscar uma compra um pouco mais ousada, visto que não tem a tendência de alta apoiando. Aqui, se a ação conseguir voltar a trabalhar acima de 17,72 e melhor ainda acima dos R$ 17,82. Por último, o GPA3. Cheguei a recomendar uma compra na GPA3, assim como eu já tinha feito no pregão passado. Desta vez, se superar R$ 71,20, não conseguiu fazer isso. Ficou próximo, fechou na máxima aí do dia 71,11, trazendo a chance de abrir uma compra nesse papel a partir aí do próximo pregão, caso venha a gerar essa sinalização aí de subida de fundo ascendente. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha no YouTube, caso essa videoanálise esteja sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.